Boa noite, somos o Seminário Batista do Nordeste Paulista. Meu nome é José Antônio, estaremos ministrando mais uma aula de História Eclesiástica, dando sequência aqui ao período dos Apóstolos, fazendo uma cronologia do Novo Testamento. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e que possamos, através desse conhecimento, estarmos te servindo, te honrando com os nossos dons e talentos e que essas informações sirvam para que possamos estar sendo cada vez mais conhecedores das tuas escrituras e também sendo melhor utilizados no ensino e na defesa da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade então, irmãos, ao que nós estávamos falando na outra aula, nós tivemos aí então Paulo sendo preso após a sua terceira viagem, sendo enviado para Roma, e Paulo vai ser preso no que é chamado de prisão marmetina. Aqui está uma foto desta prisão existente em Roma, onde provavelmente Paulo e Pedro também estiveram presos. Nós vamos ter nesse período a morte de Tiago, filho de Alfeu, que foi atirado do pináculo do templo. Segundo a lenda, ele teria sobrevivido e aí mataram ele com uma pá ou com um porrete. É atribuído também nessa época a confecção de um material catequético doutrinário dos ensinos dos apóstolos. Essa confecção ela fica entre o ano 63 e o ano 98, há uma divergência entre eles, Mas por Clemente de Roma já ter citado várias vezes essa obra no início do seu ministério, muitos acreditam que o material foi produzido ainda com os apóstolos vivos, como um referencial de como os bispos deveriam se portar, de como o cristão deveria se portar diante da sociedade. É um material bem interessante, nós temos ele publicado pela editora Paulo, tanto na língua portuguesa como no português e no grego. É um material interessante para também se ter na sua biblioteca. Mostra a piedade da igreja naquele período. Depois dessa prisão de Paulo, nós vamos ter a morte de Paulo por decapitação. Paulo, então, é executado no ano 67. Logo após esse período, então, nós vamos ter também a morte de Pedro, em 67, crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos ter a morte de Herodes e o trono do Império Romano vai ser dividido entre 4 imperadores, Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. E depois a continuidade desse império se dará sobre a égide de Vespasiano. Os cristãos, diante da insurreição judaica, começam a fugir segundo a orientação do Sermão do Monte das Oliveiras do Senhor Jesus. Os sinais estavam aparecendo. O general Tito, com seus exércitos, dirigiam-se a Jerusalém, então o pessoal vai fugir para a cidade de Pela, na Transjordânia. Nesse período nós vamos ter a morte de Marco enforcado, arrastado por cavalos em Alexandria em 68, a morte de Judas Tadeu por flechas na Pérsia no ano 70, e nós temos aí o Papa Lino, o bispo Lino assumindo a direção do papado em Roma. Pedro havia colocado Evaristo como seu sucessor, e depois, logo em seguida, foi colocado Clemente. A destruição, então, de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito. Nós já vimos aí atrás o governador que foi responsável por provocar os judeus e levar a uma insurreição, e essa insurreição levou ao imperador Vespasiano a enviar seu filho Tito, e esse então coibir a revolução dos judeus. Segundo o relato de Flávio Joséfo, os romanos nivelaram alguns montes e encheram de terras as encostas da morada externa da cidade, para que as suas tranqueiras de guerras pudessem alcançar as moradas. Os soldados, então, escalaram essas moradas próximo ao templo, e, segundo Flávio Joséfo, um soldado romano, num arroubo, talvez espiritual, ele catou um tição, um pedaço de pau com fogo, e atirou em direção ao templo.
Ao quebrar uma das vidraças, né, essa madeira começou a pegar fogo dentro do templo, o templo se incendiou, e os judeus atônitos, apavorados, vendo a casa de Deus pegando fogo, eles não ofereceram mais resistência nenhuma ao Império Romano. E segundo Flávio Joséfo, os soldados romanos vinham decapitando jovens, velhos, homens adultos, todos iam morrendo com a maior facilidade, porque ao verem o templo pegar fogo, eles ficaram desfalecidos. O interessante é que era de conhecimento de muitos que todo o templo era forrado com ouro por dentro. Então, quando o incêndio terminou, os soldados romanos vieram e começaram a revirar as pedras, não deixando pedra sobre pedra para poder pegar aquele ouro que havia derretido e escorrido pelas pedras. Cumprindo cabalmente a profecia do Senhor Jesus, quando no seu sermão do Monte das Oliveiras ele falou que essas coisas aconteceriam. Então foi um evento pontual, cumprindo cabalmente a profecia do Monte das Oliveiras. E os cristãos também daqui, segundo Eusébio de Cesareia, haviam fugido para a cidade de Pela, na Transjordânia, e se abrigaram ali. É nessa mesma cidade que depois, lá em 135, Bar Coba, que se dizia também Messias, vai tentar fazer com que esses cristãos judeus que ali se isolaram também se unissem a ele para tentar reconquistar Jerusalém. Na época de Vespasiano ainda nós vamos ter o Tomé sendo morto na Índia, em Madras. Nós vamos ter a morte a apunhaladas de Mateus na Etiópia no ano de 72. E vamos ter também a morte do apóstolo Filipe em Herápolis por crucificação e apedrejamento. Crucificaram ele, como ele demorava a morrer, soltaram ele da cruz e mataram ele a pedradas. Depois, já no governo de Domiciano, é importante lembrar aqui que... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É importante a gente lembrar que com Nero houve uma situação muito complicada. Os cristãos eles gozavam de uma relativa paz, sofrendo ali as perseguições dos judeus, e o império não estava dando muita importância. Mas Nero ele tinha como objetivo fazer uma reforma nas periferias da cidade, mas para isso era complicado, porque ali havia uma grande densidade populacional. E com isso ele não podia se desfazer daquela região sem criar algum tumulto. Mas aquela região acabou pegando fogo, e como alguns bairros cristãos ali daquela localidade não pegaram fogo, só os cristãos não tiveram suas casas queimadas, surgiu-se o rumor de que os cristãos haviam, então, colocado fogo em Roma. Nero, então, incitou uma forte perseguição contra os cristãos em toda a cidade de Roma, que acabou se estendendo um pouco ali para a Ásia Menor, mas ela foi mais centrada em Roma, causando uma grande mortandade, causando o martírio de muitos homens e uma perseguição muito forte, principalmente aos bispos da igreja. Baseado nisso, os bispos se encarregaram de colocar sucessores em seus lugares que continuassem a defender os ensinos apostólicos para que a igreja não perdesse o rumo da sua doutrina. Tivemos então no ano 80 a inauguração do Coliseu, e o Coliseu ele foi então um palco, um cenário de grandes atrações aí de mortandade em relação aos cristãos. Cristãos sendo queimados vivos, cristãos sendo embebidos em água fervente, cristãos sendo crucificados, entregues às feras, sofreram quase todo tipo de martírio que você possa imaginar. Nesse período também nós tivemos a morte de Matias em Israel por apedrejamento e depois acabaram decapitando ele também. Então, nesse período, Bispo Clemente, ou Clemente de Roma, em 88 e 97, ele passa a exercer essa autoridade de bispo sobre a igreja e responsabilizado por Pedro, né, pelos seus antecessores, de estar dando continuidade aos ensinos apostólicos. O que diferencia aqui é que os apóstolos eles tinham como foco da sua mensagem a soterologia.
Então eles procuravam defender de como era a salvação em Cristo Jesus, de ensinar a salvação em Cristo Jesus, era o ponto central da sua mensagem. Já com os pais apostólicos, eles lutaram na preservação desse ensino, trabalhando mais a questão da natureza de Cristo. Então, o foco dos apostólicos era a cristologia. O foco dos apóstolos foi a soterologia. Essa era a diferenciação. Tá? Mas nesse período também começou a haver um outro grande problema. Havia na igreja, por causa desses movimentos gnósticos, e surgiu no seio da igreja, então, o que era chamado de crentes pneumáticos, crentes cheios do Espírito Santo. Eles falavam em mistérios e eram impregnados aí, né, da doutrina gnóstica, e eles acabavam criando muita confusão no seio da igreja, colocando irmãos contra irmãos, irmãos contra o bispo contra os irmãos contra os judeus, irmãos contra romanos, gentios. Então eles criavam uma confusão, inclusive confundindo quase toda a doutrina, colocando os cristãos aí, grupos sociais da época, se rivalizando um contra o outro. Em virtude disso, os líderes da igreja começaram a evitar a dar a palavra a qualquer um no seio da igreja. Então a palavra passou a ser dirigida pelo bispo e não mais dada ao público, a fim de não abrir uma possibilidade para esses tais cristãos pneumáticos. Outro fator foi a questão também de idoneidade em relação à pessoa que está presente ali falando. Então qual era a ideia? Se você vai orar, é muito importante que você esteja em uma comunhão perfeita, que você esteja sendo santo diante de Deus. Porque vai que você está tendo algum pecado, algum pensamento ilícito, aquela oração não vai ser aceita. E como é que eu vou falar o amém? Então, com isso, o bispo passou a ser a referência também na oração e nós vamos ter o surgimento da oração litúrgica. A oração litúrgica dentro do seio da igreja ela vai surgir principalmente por esses dois fatores. Os crentes pneumáticos, que não poderiam pegar a palavra porque criavam confusão, e a questão da vida pessoal de muitos crentes não estarem sendo idôneas com o Evangelho de Cristo. E o pastor gozava então, né, o bispo gozavam de toda a reputação e confiabilidade do público, então eles poderiam estar orando pela congregação. Uma discussão, obviamente, surgiu, porque Jesus disse que não era para fazer de vãs repetições como os gentios. Então, um grupo da igreja acaba se levantando, dizendo um não contra essa oração litúrgica, mas a refutação do bispo foi: mas o senhor ensinaria uma vã repetição para nós? Não é contra o falar demais, contra as coisas repetitivas que eles ficam fazendo, que Jesus estava combatendo. Por isso que ele nos dá uma oração modelo, que pela fé, confiando naquela estrutura, seremos ouvidos. Então daí o Pai Nosso passou a ser confessionado dentro dos cultos como uma oração litúrgica, além daquelas que os próprios bispos também criavam. Porque o bispo ele era a pessoa de referência, ele era a pessoa de alta confiabilidade. Então, diante disso, o bispo era considerado íntegro e confiável. Passa a orar pela congregação, surge assim então essa oração litúrgica que se torna a forma de piedade da igreja deles naquela época. Inclusive o Didaquê, que já falamos a respeito dele, traz muitas orações modelos. A aceitação da oração litúrgica se deu pelo próprio fato de Jesus ter ensinado a oração do Pai Nosso. O que Jesus combatia era vãs repetições vazias, o que não acontece na oração do Pai Nosso. Vejamos um modelo da oração atribuída a Clemente. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo. Mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio e vos desejo como o fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo e vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o que quereis como o quereis,
E enquanto quereis, Senhor, eu vos peço, iluminai a minha inteligência, inflamai minha vontade, purificai o meu coração e santificai a minha alma. Dai-me chorar os pecados passados, repelir as tentações futuras, corrigir as más inclinações e práticas as virtudes do meu estado. Concedei-me, ó Deus de bondade, ardente amor por vós e aversão pelos meus defeitos, zelo pelo próximo e desapego ao do mundo. Que eu me esforce para obedecer aos meus superiores, auxiliar os que dependem de mim e dedicar-me aos amigos e perdoar os inimigos. Que eu vença a sensualidade pela austeridade, a avareza pela generosidade, a cólera pela mansidão e a tibieza pelo fervor. Torne-me prudente nas decisões, corajoso nos perigos, paciente nas adversidades e humilde na prosperidade. Fazei, Senhor, que eu seja atento na oração, sóbrio nos alimentos, diligente no trabalho e firme nas resoluções. Que eu procure possuir pureza de coração e modéstia de costumes, um procedimento exemplar e uma vida reta. Que eu me aplique sempre em vencer a natureza, colaborar com graça, guardar os mandamentos e merecer a salvação. Aprenda de vós como é pequeno o que é da terra, como é grande o que é divino, breve o que é desta vida e duradouro o que é eterno. Dai-me preparar-me para a morte, temer o dia do juízo, fugir do inferno e alcançar o paraíso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que oração maravilhosa, né? Então nós vemos aqui a inteireza e a integridade desses homens. Vemos então o surgimento da oração litúrgica. E com esses martírios, esses sacrifícios, surgiu também a doutrina da santificação. Essa doutrina da santificação era um esforço pessoal de cada crente em ser o mais santo, o mais íntegro possível na fé. Agora, imagine aqueles, então, que conseguiram essa vitória, inclusive tiveram seus corpos martirizados pela causa, pelo amor de Cristo, quão santos eles eram. E eles ainda morriam intercedendo pelos seus inimigos. Diante disso, também criou-se o hábito na igreja de continuar pedindo a intercessão desses santos que alcançaram essa santificação, para que eles continuassem intercedendo pelas pessoas, pelos inimigos. Começa, assim, a questão da beatificação desses heróis da fé. Aqui temos Clemente de Roma, que escreveu a Epístola de Clemente aos Coríntios, e aqui algumas obras que também são atribuídas a eles, mas não há uma concordância em relação a isso. Nessas obras ele acaba defendendo a primazia da Sé romana, por ser ali o lugar de maior perseguição, por ter tido ali Pedro, Paulo. Então eles acabam, a própria igreja naturalmente acaba atribuindo ao Papa de Roma, pela sua experiência, pelo seu sofrimento, por todas as adversidades que eles estavam passando, alguém como de orientação, de sabedoria e de respeito, né, para que pudesse orientar os demais bispos. A segunda epístola de Clemente, a epístola sobre a virgindade, os falsos decretos e a morte. Então esse é o material produzido, que alguns se vinculam a ele, mas o que se tem certeza é a Epístola de Clemente aos Coríntios, né? Essa certamente foi por ele, e que Papias havia também preservado esses escritos. Aqui está Domiciano, e é bom a gente analisar um pouco o governo dele, que vai trazer sérias implicações nesse período. Nós temos a tentativa dele promover uma recuperação da antiga glória romana, restaurando a antiga religião e uma organização interna pela força. Daí, na reestruturação do culto, na volta ao culto aos deuses antigos, e também nessa reformulação política, ele acabou por criar um problema com os judeus. Como não existia mais o templo, ele obrigou os judeus a trazerem o dízimo a Roma, uma vez que esse templo não existia mais. Isso foi acendendo ainda mais o ódio dos judeus contra os cristãos também. Todos os judeus deveriam pagar dízimo a Roma, uma vez que não existia o templo. Os cristãos não participavam de rituais públicos, cultos e imagens, o que era considerado ofensivo pelo imperador. Diante disso, começou o império a desenvolver
uma inimizade com os cristãos por eles não aderirem aos antigos costumes e nem respeitarem os antigos costumes. Uma das falas, inclusive, era: por que eles não respeitam? Não precisa seguir e adorar, mas pelo menos respeita. E a falta de respeito era o fato deles não se inclinarem a esses deuses ou queimarem incenso, né? Inclusive a estátua do imperador. Muitos judeus aderiram ao cristianismo depois da queda de Jerusalém, mas os judeus, através de Gamaliel II, acabaram expulsando todos os cristãos das sinagogas e houve o primeiro rompimento definitivo entre as duas religiões. Cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. Mas com isso a sociedade romana já estava totalmente opondo-se ao cristianismo da época. Então surge a perseguição aos cristãos, que se deu muito forte na capital e na Ásia Menor. Então nesse momento então, nós vamos ter a expulsão dos cristãos de Roma, eles passam a ser perseguidos veementemente, muitos vão se esconder nas catacumbas, e ali então professar os seus cultos, e de preferência perto da onde eles enterraram os seus mártires. E nós vamos ter os martírios de muitos irmãos por não negarem a sua fé. Como eu já disse, eles acabaram morrendo das mais diversas formas. Nós vamos falar de algumas daqui a pouco. Impactante, não? Esse vídeo ele é um pedaço do filme Covardes, de 1958. E ele mostra ali a perseguição dos cristãos durante o Império de Nero e a morte também de Pedro depois no seu final. Um filme interessante para ver, para quem puder entrar lá no site do seminário, na minha pasta, professor José Antônio, você vai encontrar ali um link para poder assistir o filme na sua íntegra. Isso mostra, irmãos, a que nível que eram os irmãos daquela época. Homens totalmente comprometidos com a obra de Cristo, homens que depositavam totalmente a sua fé na esperança da ressurreição e da salvação em Cristo, ao ponto de terem suas vidas destruídas por causa disso. Se você fosse cristão naquela época, certamente você não duraria muito tempo. Você seria perseguido pelos da sua família, você seria perseguido pelos judeus, você seria perseguido pelos gentios, você seria perseguido pelos romanos, pelas autoridades. Se não te castigassem com a morte, você seria talvez vendido como escravo, você talvez teria todos os seus bens tomados, ou teria o desprazer de ver toda a sua família ser vendida como escravo. Era uma situação totalmente atípica e de risco de vida se tornar um cristão nessa época. Isso também nos leva a refletir e pensar um pouco o que é ser cristão hoje, olhando para esse exemplo do passado. Que perseguições nós sofremos, o que está disposto a nós e o que é que nós temos vencido, ao que nós temos realmente cedido. Qual tem sido realmente a nossa admiração? No que nós temos depositado a nossa fé? São fatos que precisamos pensar. Em 84, então, nós temos a morte de Lucas em Tebas por enforcamento. Nós vamos ter o exilamento de João na ilha de Páscoa, ainda sob Domiciano. Com a morte de Domiciano, nós vamos ter Nerva subindo ao poder. Com ele, nós vamos ter a prisão de Clemente. E aí, com isso, Clemente vai passar o episcopado para o bispo Evaristo, que vai de 97 a 105, e teremos também a prisão de Inácio de Antioquia. Inácio conversou com Clemente a caminho de Roma, guardou suas cartas, preservou seus escritos. Inácio foi considerado talvez o bispo dos bispos, um dos homens mais céleres da fé cristã, considerados pelos de sua época um grande homem de Deus. Entramos no governo de Trajano e aquilo que pareceria, através de um imperador considerado filósofo, sábio, culto, um império de paz e talvez de um pouco de harmonia para os cristãos, não foi bem assim. A coisa não se desenhou tão dessa forma. Isso é o que nós veremos na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos.